Olá! O TVL Cultura começa agora. O Espaço Cultural da Casa do Comércio traz a exposição Invisibilidades. A mostra é uma homenagem à cidade e retrata monumentos históricos e a arquitetura de Blumenau. O Museu de Hábitos e Costumes expõe moedas antigas. A coleção está guardada no antigo cofre usado pelo Banco Nacional do Comércio na década de 30. E na entrevista de hoje eu converso com o comunicador Márcio Volkmann, ele que escreveu o hino de Blumenau. Neste mês, o programa Parque da Leitura, coordenado pela Fundação Cultural de Blumenau, acontece nos dias 15 e 29 de setembro. O palco das histórias é o Parque Ramiro Ridiger. O horário do evento é sempre das 9 às 17 horas. Os frequentadores do parque poderão sentar à sombra da árvore e ouvir histórias e também poemas. A cada edição tem uma surpresa. Uma novidade é que o Parque da Leitura passou a disponibilizar aos leitores o Jornal do Dia. Foi reativada uma parceria com o Jornal de Santa Catarina. Então, além de se divertir com a leitura de piadas, se emocionar com contos, os frequentadores do Ramiro ficam informados com notícias do dia. O Museu de Hábitos e Costumes expõe moedas antigas. A coleção está guardada no antigo cofre usado pelo Banco Nacional do Comércio na década de 30. O Museu de Hábitos e Costumes está com uma exposição temporária para fãs do colecionismo e moedas. Para os apaixonados por história e valores culturais, a exposição conta um pouquinho da história de moedas e cédulas desde o século XVII. A história das moedas que nós estamos expondo neste local, que era justamente um cofre do antigo Banco do Comércio que existia em Blumenau na década de 30, é mostrar um pouco do acervo que nós temos do Museu de Hábitos e Costumes, como também socializar com a grande comunidade esse acervo financeiro. Essas moedas, elas vêm de longa data, cada uma no seu momento, onde elas foram criadas, com determinados pesos e medidas, mas a história da moeda no Brasil ela começa no século XVII, quando os holandeses fizeram a sua própria moeda para comercializar. Antes disso, o que existia era o escambo, a troca. E uma das moedas mais pesadas era o açúcar, que os holandeses, então, ao instituir a moeda, eles passaram, então, a comercializá-la. E os portugueses, naturalmente, à medida que a colônia fora crescendo, também introduziram as moedas lusas e, dessa forma, começa realmente a circular as moedas no Brasil. Com o passar dos anos, nós vamos passando pelo processo da República e aí as simbologias que lembravam o Brasil colonial, o Brasil português, ela passa, então, a ser alterada pelas novas situações da política brasileira, que eram o brasão, atual Brasil, do Brasão República, e dessa forma nós vamos criando as nossas moedas. Tivemos uma diversidade de períodos, pesos, e essas moedas, de acordo com a sua formação da sua constituição, se era de prata, se era em cobre, ou outro metal, ou simplesmente alumínio, elas tinham o seu valor. Hoje nós vivemos a época do papel moeda, que tem características bem diferenciadas para evitar que se faça falsificações. A mostra apresenta moedas e notas de diferentes períodos históricos e permanecerá aberta até o dia 4 de novembro, no antigo cofre localizado no andar térreo do Casarão do Comércio de Gustavo Salinger, no começo da Rua 15 de Novembro. O Museu de Hábitos e Costumes. Na década de 1930, o imóvel abrigou o Banco Nacional do Comércio. E é justamente no cofre que pertenceu ao empreendimento, revestido com chapas de aço, que está a curiosa exposição de moedas.
E além de nos contar a história da exposição, a diretora de Patrimônio Histórico e Museológico lembra também sobre como Blumenau negociava o papel moeda em 1895. Mas na nossa cidade, em Blumenau, nós já tivemos também o papel moeda circulando com o valor de uma forma de apólice, que foi em 1895, no governo de Otto Stutzer. Como faltavam recursos da municipalidade para fazer circular o dinheiro, então a comunidade teve acesso às apólices em forma de dinheiro, moeda. Elas então adquiriam e ao final do ano elas poderiam retirar com juros acima de 6%. Então, também na nossa cidade criou-se moeda. E essa exposição visa justamente mostrar a evolução da moeda no Brasil. Temos moedas do século XVII, XVIII, XIX e XX e as que circulam nos dias contemporâneos. Tem algumas que são verdadeiras moedas raras, que fazem parte do acervo, que foram doadas pela comunidade para fazer parte do acervo museológico do Museu de Hábitos e Costumes, do acervo da Fundação Cultural de Blumenau. São moedas com várias texturas e, naturalmente, muitas delas raras, muitas delas do século XIX, que as pessoas julgam que ela vai ter um valor enorme, mas ela ainda tem um valor pequeno para os colecionadores, dependendo da série e detalhes, ela tem uma determinada importância. Mas muitas, lá de 1869, 1872, elas ainda são muito comuns e não têm aquele valor de raridade justamente pelo número excessivo destas moedas ainda existirem. Então, nós somos constantemente procurados por pessoas que trazem seus saquinhos de moedas que foram guardados pelos seus avós embaixo de colchões, que essa história existia realmente, com aquela expectativa de que tem um valor inestimável. O valor inestimável existe, porém, o valor histórico. Agora, o valor financeiro, pela quantidade que ainda circula nas cidades ou entre as pessoas, então ela tem apenas esse valor simbólico. E é dessa forma que nós pretendemos mostrar com essa exposição a evolução da moeda no Brasil e as suas diversidades em tamanho, texturas e uma maneira de conhecer um pouco dessa história da moeda no Brasil. As visitas podem ser programadas de terça a domingo, das 10 às 16 horas. A taxa de entrada é de R$ 5,00 inteira e R$ 2,50 a meia entrada para professores e estudantes com identificação. Idosos acima de 60 anos e crianças até 8 anos não pagam. A entrada também é franca nas quartas-feiras. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 47-3381-7979. Para celebrar os 168 anos de Blumenau, comemorado em 2 de setembro, a CDL Blumenau trouxe para o Espaço Cultural da Casa do Comércio a exposição Invisibilidades, das pintoras Sema Heiser e Susana Butzky. A mostra é uma homenagem à cidade e retrata monumentos históricos e a arquitetura, como os charmosos casarões, que muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas. A intenção dessa exposição é mostrar como é possível conhecer ou reconstruir alguns aspectos da nossa cidade por meio de novos olhares. Na exposição, os visitantes encontram obras que retratam, por exemplo, a Macuca, os gatos de Edith, a Torre da Matriz, o Casarão Azul, este construído por volta de 1980. São muitos anos de história retratados em um só lugar. A artista Sema também conta suas histórias em poemas, que estão presentes na exposição, além das crônicas e contos. A exposição, composta por 16 obras em aquarela e gravura, é aberta ao público. A visitação é gratuita e pode ser feita até dia 3 de outubro, sempre das 8h30
às 17h30, no primeiro andar da Casa do Comércio, na Alameda Rio Branco, na sede da CDL Blumenau. Não é preciso agendamento. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Blumenau completou 168 anos de história. E hoje, para complementar ainda a história de Blumenau, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o hino de Blumenau, que foi composto em 2000, nas comemorações de 150 anos. E claro, quem vai nos contar a história do hino foi quem fez o hino, Márcio Volkmann, que é comunicador. Olá, Márcio, seja muito bem-vindo ao TVL Cultura. Olá, Laíde, é um prazer estar aqui para falar dessa cidade que a gente tanto ama e dessa canção de amor em forma de hino que foi o nosso objetivo quando a gente fez. Olha só, então nos conte um pouquinho dessa canção de amor, como é que foi fazer essa canção e como que ela foi parar ali como hino de Blumenau. Eu sempre digo, ao longo desses anos, quando a gente é entrevistado, quando alguém nos interrompe para perguntar sobre isso, como foi compor o hino para Blumenau? Na verdade, quando você escreve, faz um poema, alguma coisa para alguém que você ama, é muito fácil, porque a inspiração aparece. Verdade. E não foi diferente com a nossa cidade. É uma cidade que eu moro aqui há 47 anos, na verdade morei só uns 4 anos fora da cidade, em Curitiba, e achei assim uma oportunidade única de poder, quando foi feito o concurso do hino oficial da cidade, nos aniversários de 150 anos, do Sesc Centenário da cidade, de poder participar também. Aí houveram inscrições de todo o país na época, era um concurso público, né? E eu e meu parceiro, que fez a melodia, que fez a música, que é o Edson Luiz da Silva, nós tivemos a feliz experiência, a feliz oportunidade de poder vencer esse concurso. Vocês são, então, um pouco poéticos também, né? Porque a própria letra, a gente vai ouvir também o hino, a própria letra do hino, ela diz bastante sobre o nome que tem história, as paixões, como é linda e bela a cidade. Então, você também tem outros poemas ou gosta de poesia? Olha, desde a minha época escolar, no Colégio Barão do Rio Branco, a língua portuguesa sempre foi a minha matéria preferida. E eu sei que com Edson também é assim, ele é compositor de primeira qualidade, então cabe-se aqui registrar também que houve um casamento muito legal entre a letra e a melodia do Edson. É uma coisa que muitos nos falam que uma coisa completou muito bem a outra. Então essa sinergia aconteceu e a gente fica muito feliz. Mas o Laíde, o regulamento dos concursos de hino, não só em Blumenau, mas em todo o Brasil, em todos os lugares, deve obedecer uma série de características, né, de pormenores. Um deles, que está em quase todos os regulamentos, é que você precisa ter uma letra de fácil assimilação, que possa ser cantado por pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes idades. E é isso que a gente teve o máximo cuidado de fazer com o nosso hino, né, com o hino de Blumenau. Então, ao contrário do que alguns hinos, por exemplo, de Santa Catarina, que embora seja, acho um hino bonito, só que é bem difícil de cantar, porque é uma letra bem complicada, a melodia também é mais complicada. O hino de Blumenau é um que a gente se esforçou para que seja bem o oposto,
Então a gente vê hoje, já na memória das pessoas, na mente das pessoas, o hino decorado. É uma satisfação enorme também quando a gente vai num colégio, quando meu sobrinho, na época que ele frequentava a escola ainda, vinha cantando o hino de Blumenau para mim. Então é um orgulho assim sem tamanho. Talvez não, acho que é sim o maior legado que eu tenho até hoje na minha história de vida é esse. Você falou também aí em escola que tem orgulho do teu sobrinho vir cantando. E hoje, você olhando na tua época, minha época também, de colégio, tinha que cantar o hino nacional, o hino da cidade, sempre antes de entrar para a sala. Hoje, em algumas escolas, ou na maioria, não se faz mais isso. O que você acha hoje de manter essa cultura, essa educação, essa tradição? Eu sempre gostei muito dessa, na época lá no colégio onde eu frequentava, era a tal da sessão cívica, né? Isso mesmo. Então era algo que eu gostava muito e acho que faz a gente ter um tanto dessa civilidade que todo mundo precisa ter, né? Eu acho que é fundamental, quanto mais, eu sei que aqui na Câmara dos Vereadores também tem, não sei se é em toda a sessão, ou uma sessão por mês, mas tem também a execução do hino da cidade, eu fico muito feliz com isso. Então, quanto mais, afinal é o hino da nossa cidade, né? Uma canção, como eu falei, não é demagogia, mas é uma canção de amor, sim, de uma pessoa apaixonada pela sua cidade, duas pessoas apaixonadas pela cidade onde moram, onde nasceram, em forma de hino. Então, nasceu com esse intuito, então, que cantem com orgulho, porque é tudo que a gente queria desde o nascimento do hino. Ao respeito à cidade, ao respeito ao próximo. A gente falou um pouquinho, então, da história do hino, falando um pouquinho também do trabalho do Edson Luiz da Silva, né? Que é teu colega, que ajudou aí na melodia. Nos conte um pouquinho mais a respeito de Márcio Volkmann. Olha, eu sempre tive uma veia mais criativa em tudo que eu fiz até hoje, né? Eu já me aventurei na linha de empresário, também na vida de gastronomia, com pizzaria, com restaurante. Aí depois morei uns 4 anos fora, trabalhando na área de vendas lá em Curitiba. E depois eu tive um portal antes de notícias e agora uns 3 anos já com um portal esportivo, o Resumo Esportivo, onde eu busco também, como apaixonado pela cidade que eu sou, resgatar o que há de melhor do esporte em nossa cidade também. Então, em tudo que eu faço, eu gosto de tentar melhorar de alguma forma a vida do nosso cidadão aqui, da nossa sociedade. Tanto que eu também participo de algumas ONGs, sempre com esse intuito também, né, de promover cada vez mais uma sociedade melhor aqui entre nós. É o objetivo, né? E falando em promover uma cidade melhor, o voluntariado está muito em alta. E já que caímos no assunto também, eu quero saber um pouquinho da tua opinião a respeito disso. Alguns dizem que voluntariado está na moda hoje, mas eu acho que voluntariado não está na moda. Ele sempre existiu, talvez hoje está mais exposto. Eu acho que as redes sociais ajudam, né, a propagar. Se bem que assim, eu acho que eu gostaria, né, que as pessoas não participassem do voluntariado porque está na moda, e sim porque sentem a necessidade de fazer o bem a alguém, né? Acho que esse é o verdadeiro intuito de um ato de caridade mesmo. E com esse, pelo menos, que eu tenho certeza que grande parte do pessoal que está comigo em algumas ONGs também pensa da mesma maneira, de fazer o bem sem precisar aparecer, sem necessidade disso. E sim porque tem muita pessoa que precisa. Verdade. Embora Blumenau seja a cidade que a gente tanto ama, não dá para esconder, para jogar debaixo do tapete, que tem muito lugar que é muito carente aqui em nossa cidade. Muito mesmo, muito, muito, muito. Então, esse pessoal precisa, não dá para esperar tudo pelo poder público, porque senão a coisa não acontece. E Blumenau tem uma série de instituições sérias que precisam de voluntários. Então, basta se informar um pouquinho que, com certeza, quem ainda não faz, quem ainda não pratica o voluntariado vai ter oportunidade de praticar também. É importante. E voltando ao hino, é importante, né, que seja uma cidade de progresso, sim, e com a ajuda de todos, trabalhando como voluntário, ajudando o próximo também. O importante da divulgação do voluntariado, muitas ONGs até
gostam de divulgar, que é para, claro, mostrar para as outras pessoas que todo mundo pode. Então, nesse lado, o voluntariado pode ser divulgado. Claro, e até porque também, Leide, tem muitas ONGs contam com o apoio de algumas empresas, então elas devem satisfação para essas empresas também. Então, eu digo mais no sentido tipo pessoa física, né? De pessoa fazer questão de a qualquer coisa. É que nem aquela história de fazer academia, né? O que adianta fazer academia se eu não for postar a cada dia, né? Eu estive na academia. Pois é, então, é uma cobrança, né? Mais ou menos por aí. A gente está terminando aqui o nosso tempo. Parece longo, né? Mas é bem curtinho para tanta história boa para contar. A gente vai terminar com o hino, né? Ali de Blumenau, ouvindo um pouco aí dessa melodia, dessa história. Mas antes de terminar, quero te agradecer e quero deixar também aí um espaço para você dar um recado aí para o pessoal a respeito da tua poesia, né? Desse teu lado aí que traz emoção, traz história também, ou um recado sobre educação também. Olha, eu agradeço antes de mais nada a oportunidade, Leide. É muito bom sempre falar sobre a cidade que a gente ama, onde a gente vive. E eu queria, na verdade, só mandar um lembrete, porque todos os problemas acontecem em toda a cidade. É inevitável. Nossa cidade acho que tem uma característica bem peculiar, que ela, na verdade, embora ela tenha problemas como todas, a gente precisa amá-la da maior forma possível, porque é só com esse nosso grau de perfeccionismo que o blumenauense tem, que faz ela ser tão diferente, que faz com que pessoas de outras cidades, estados, queiram tanto vir para cá, seja para conhecer, seja para morar, porque a gente cobra muito de nós, da nossa sociedade, da nossa cidade, dos nossos governantes. Eu acho que isso é muito bom, é salutar, porque a gente continue nessa, sempre com o bom senso, né? E não achando que tudo está errado, porque não. Tem muita coisa boa na nossa cidade, embora também tenha muita coisa a melhorar, mas que todos tenhamos sempre muito orgulho da nossa cidade, porque é a cidade que todos queriam viver por aqui. É verdade. O progresso mora aqui. O progresso mora aqui. Muito obrigada, Márcio, pela participação. A gente vai encerrando por aqui, aí ouvindo o hino de Blumenau agora. Muito obrigada a todos pela audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição.